Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de patologia. Dessa vez vamos continuar nas lesões produzidas por micro-organismos, focando nas bactérias. Se essa aula te ajudar em alguma coisa, não esquece de curtir, acionar o sininho, seguir o canal, compartilhar, comentar, enfim. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa em questão de narrativa ou de narrar, etc., mas estou me esforçando para melhorar. Vamos lá, vamos para nossa próxima aula. Lesões produzidas por bactérias. A capacidade das bactérias de produzir lesões depende de fatores de virulência codificados geneticamente. Esses mecanismos complexos determinam a patogenicidade bacteriana e sua capacidade de causar doença no hospedeiro. Patogenicidade e virulência bacteriana. A patogenicidade bacteriana, também denominada de virulência, depende da expressão de genes específicos localizados no cromossomo bacteriano ou plasmídio. Esses genes codificam os chamados fatores de virulência, que caracterizam formas ou cepas virulentas das bactérias. Muitos desses fatores atuam por mecanismos ainda não completamente compreendidos pela ciência, representando uma área ativa de investigação microbiologia e patologia. Os principais fatores de virulência: a facilitação da invasividade. Quem inventou essa palavra? Mecanismos que permitem ao micro-organismo de penetrar e invadir tecidos do hospedeiro. Inibição de defesas humorais. Bloqueio de fatores inespecíficos de defesa presentes no plasma e fluidos corporais. Supressão imunitária. Interferência com a resposta imunitária protetora do hospedeiro. Resistência à fagocitose. A capacidade de sobreviver e resistir à ação de células fagocíticas. E produção de toxinas. Síntese e libertação de substâncias tóxicas que lesam as células e tecidos. Barreiras naturais de proteção. A pele e as mucosas constituem a primeira linha de defesa contra a invasão bacteriana. Essa barreira protetora integra múltiplos componentes que funcionam de forma coordenada para prevenir a entrada de micro-organismos patogênicos. Componentes mecânicos: queratina, estrutura física da pele. Componentes químicos: secreção sebácea, secreções digestivas e muco. Componentes imunitários: IgA, secretora e tecido linfático associado. Componentes biológicos: microbiota resistente, normal, protetora. Estratégia de invasão bacteriana. Para ultrapassar as barreiras do organismo do hospedeiro, as bactérias desenvolveram sofisticadas estratégias de invasão. Não há penetração ativa através da pele intacta. Os micro-organismos necessitam de soluções de continuidade ou inoculação indireta. Produção de bacteriocinas, substâncias antibióticas que eliminam componentes da microbiota natural, normal, favorecendo a competição e aderência do micro-organismo invasor às células epiteliais. Libertação de enzimas, proteases, glicosidases, hialuronidases e neuraminidases facilitam a passagem através do muco, glicocálice e disseminação no interstício. Moléculas de adesão. Fímbrias ou pile contêm estrutura que reconhecem e aderem especificamente à célula do hospedeiro. Mecanismos de aderência microbiana. Bacteriana. Aderência específica. Em Streptococcus, que não possuem fímbrias, o ácido teicoico da parede celular associa-se à proteína M, formando a estrutura de adesão que reconhece resíduos de carboidratos na superfície de células epiteliais. Essa aderência é geralmente específica, explicando o tropismo de determinadas bactérias para locais anatômicos particulares.
A produção e libertação de toxinas depende frequentemente desse fenômeno de aderência. Aderência inespecífica, criada por moléculas que conferem hidrofobicidade à superfície bacteriana. Quanto mais hidrofóbica é a superfície de uma bactéria, mais fácil é a sua adesão à superfície celular. O vibrião da cólera, ou do cólera, enfim. Um exemplo paradigmático paradigma, né? Um exemplo paradigmático da relação entre aderência e virulência bacteriana. O vibrião do cólera desloca-se no muco intestinal com auxílio do flagelo e adere ao epitélio através de fímbrias localizadas nas extremidades a flagelar. O gene que controla a síntese de adesina está intimamente relacionado com o gene da toxina colérica. Aí você provavelmente deve estar falando desses fiozinhos aqui. Esses dois fatores, adesão e toxina, são os mais importantes na virulência do vibrião colérico, demonstrado como a patogenicidade resulta da coordenação de múltiplos fatores de virulência. Mecanismo de sobrevivência bacteriana. As bactérias desenvolveram estratégias sofisticadas para sobreviver no hospedeiro infectado, evadindo-se dos mecanismos de defesa do organismo. Produção de proteases, ingestão de IgA secretora, reduzindo a eficácia da resposta imunitária humoral das mucosas. Exemplo, gonococo. Deve ser da gonorreia. Libertação de antígenos. Eliminação de antígenos de superfície que reduzem a eficácia da resposta imunitária adaptativa. Imunossupressão. Ação dos linfócitos T e fagócitos, alterando mecanismos da representação antigênica. Cápsula polissacarídica. Estrutura hidrofílica que dificulta a fagocitose. Exemplo, pneumococo. Resistência à fagocitose. Mycobacterium tuberculosis inibe a função do fagossoma com o lisossoma, evitando a exposição a enzimas digestivas. Bloqueio da explosão respiratória, impedindo a produção de radicais livres de oxigênio pelos fagócitos. Enzimas antioxidantes. Produção de peroxidase, catalase e peróxido dismutase que reduzem o H2O2 e radicais livres. Mycobacterium leprae sobrevive dentro do fagolisossomo, resistindo a todos os fatores microbicidas presentes. A hanseníase como modelo. A hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, conhecido também como lepra, exemplifica como a doença resulta da interação entre fatores bacterianos e do hospedeiro. A doença decorre da incapacidade do organismo de montar uma resposta imunitária eficaz para tomar os macrófagos capazes de eliminar a micobactéria. Paradoxalmente, estamos usando bastante essa palavra, né? A resposta é suficiente para induzir uma reação inflamatória que lesa os tecidos. Esse exemplo demonstra que muitas doenças infecciosas dependem não apenas da ação da bactéria, mas de fatores endógenos do hospedeiro. Exotoxinas. Proteínas sintetizadas e liberadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas durante a fase exponencial de crescimento. Tem efeito citopático direto. Neurotoxinas afetam o sistema nervoso. Enterotoxinas afetam o intestino. Toxinas com atividade de ADP ribosiltransferase, toxinas dermonecróticas e hemolíticas. Endotoxinas, lipopolissacarídeos, LPS, de bactérias gram-negativas ou peptidoglicanos de gram-positivas, libertadas após a desintegração bacteriana. Ativam o sistema complemento, coagulação e fibrinólise. Estimulam a libertação de citocinas inflamatórias. Ativam linfócitos, endotélio e fagócitos.
papel crucial no choque séptico. Importância das endotoxinas. As endotoxinas desempenham um papel central em múltiplos processos patológicos, sendo reconhecidas pelos receptores TLR, Toll-like receptors, do sistema imunitário inato. Ativação do sistema. Sistema complemento, coagulação sanguínea, fibrinólise e cininas. Libertação de citocinas. Potente estimulação da TNF-alfa e L1, mediadores inflamatórios cruciais. Ativação celular. Linfócitos, células endoteliais e fagocitárias. Importância clínica. As endotoxinas estão profundamente envolvidas na gênese do choque séptico e da coagulação intravascular disseminada que ocorre em diversas doenças bacterianas graves. Mecanismos de ação das toxinas. Toxinas que causam a morte celular. Inibição da síntese proteica, toxina difetérica, toxina Shigella desinteriase. Bloqueia a maquinaria de tradução ribossomal, impedindo a síntese de proteínas essencial à sobrevivência celular. Ação de fosfolipases, hemolisinas de Streptococcus, leucocidinas de Staphylococcus. Digerem fosfolipídios das membranas celulares, causando lise celular direta. Toxinas com alterações funcionais. Algumas toxinas provocam distúrbios funcionais graves, sem causar degeneração ou necrose visíveis, representando lesões puramente moleculares. Toxina da cólera. Ação de ADP-ribosiltransferase sobre a proteína GS resulta em estimulação persistente da adenilato ciclase e produção exagerada de AMPC. O excesso de AMPC ativa bombas eletrolíticas, induzindo a perda massiva de água e eletrólitos. A característica, a diarreia aquosa. Toxina tetânica. Capturada na junção mioneural e transportada por via axonal retrógrada até o neurônio motor, na sinapse, impede a libertação de neurotransmissores inibitórios, resultando em paralisia espástica característica do tétano. Toxina botulínica, albotoxin. Atividade de ADP-ribosiltransferase sobre as moléculas de actina G. Atua na junção neuromuscular, impedindo a libertação de acetilcolina, produzindo paralisia flácida progressiva. Toxina da Bordetella pertussis. Um exemplo de toxina com múltiplos efeitos complexos e coordenados. A toxina da Bordetella pertussis, agente da coqueluche, demonstra a complexidade da ação de algumas toxinas bacterianas. Atua como ADP-ribosiltransferase sobre várias proteínas G envolvidas na tradução de sinais. Efeitos moleculares: inativação da proteína G, inibição de adenilato ciclase, ativação de fosfolipase A, estimulação de canais iônicos. Consequências biológicas: aumento da sensibilidade à histamina, efeitos semelhantes à insulina, ciliostase do epitélio respiratório e promoção da linfocitose. Reação inflamatória induzida. Para além da ação direta das toxinas, as bactérias induzem reação inflamatória que pode causar lesões teciduais significativas. Esse é um dos mecanismos indiretos da lesão, mas igualmente importante. Substâncias leucostáticas. As bactérias libertam substâncias que atraem leucócitos ou estimulam outras células, monócitos, fibroblastos, células endoteliais, a produzir quimiocinas. Ativação de sistemas. Lipopolissacarídeos e proteoglicanos das paredes bacterianas são potentes indutores de IL-1, interleucina 1 e TNF-alfa e outras proteínas inflamatórias. Ativam também o complemento, coagulação e sistemas de cininas. Direto cicina aqui. Lesões imunomediadas. Imunocomplexos circulantes.
formados com antígenos bacterianos podem circular e depositar em diversos tecidos, provocando lesões inflamatórias. Exemplo, glomerulonefrites pós-infecciosas. Mimetismo molecular. Bactérias com epitopos semelhantes a componentes teciduais podem induzir agressão autoimunitária por reação cruzada. Doença reumática. Streptococcus beta-hemolíticos têm glicoproteínas que induzem anticorpos que reagem com componentes do coração, iniciando a inflamação seguida de fibrose. Glomerulonefrite. Anticorpos contra Streptococcus reconhecem glicoproteínas da membrana basal de capilares glomerulares. Superantígenos bacterianos. Algumas toxinas bacterianas, como enterotoxinas e estafilococcus, atuam como superantígenos, interagem com linfócitos e estimulam-nos excessivamente, porque atuam nos receptores de células T, sem necessidade de serem endocitadas por células apresentadoras de antígenos. Os linfócitos T são superestimulados e produzem grande quantidade de interleucina 2, responsável por manifestações sistêmicas de intoxicação grave. Podem superestimar células T auxiliares ou T supressoras, amplificando desproporcionalmente a resposta imunitária. Bacteremia e sepse. As bactérias podem penetrar na circulação sanguínea, bacteremia, induzir síndromes graves resultantes da ativação simultânea de múltiplos mecanismos de defesa. Bacteriemia, presença de bactérias na corrente sanguínea. Sepse, resposta inflamatória sistêmica com sinais de infecção. Sepse grave, disfunção orgânica associada e choque séptico. Hipotensão refratária e colapso respiratório. Essa progressão representa uma emergência médica que requer intervenção imediata. A compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes é fundamental para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes. Existe no Brasil um protocolo de sepse. Se alguém, em algumas condições, você perceber algumas, principalmente hipertermia, uma febre muito alta, acima de 40, 41, seguida de uma hipotermia, baixar para 34 graus, 35 graus, é protocolo de sepse. Então, correr para o hospital, explicar. Aconteceu com um tio meu, então eu já dou aqui a dica. Em casos do protocolo de sepse com algum amigo, com algum parente, não deixar a pessoa tomar antifebril, tipo paracetamol, algum remédio antipirético que vai diminuir essa febre, porque aí chega lá, ele vai estar sem sintomas e sendo que na casa estava com sintomas gravíssimos. Isso caso a pessoa voltar para casa, cada hora conta e a progressão da sepse é muito, muito rápida. Então, é importante você perceber isso, né? E lógico, pode acontecer por diversos motivos, até tratamento dentário, enfim, a sepse ela pode acontecer por muitos motivos. Então, vamos falar depois mais sobre isso e a gente, só para deixar isso bem claro, porque como aconteceu comigo, não quero que aconteça com mais ninguém. Outros agentes infecciosos. Os mecanismos de produção de lesões por outros agentes infecciosos seguem princípios semelhantes aos descritos para vírus e bactérias. Protozoários. Ação indireta sobre tecidos e indução de resposta imunitária. Exemplos incluem Plasmodium, malária, Toxoplasma e Trypanosoma. Fungos. Lesões por invasão direta, libertação de enzimas e toxinas e reações de hipersensibilidade cândida a aspergillos e dermatófatos são exemplos comuns. Eumintos, danos mecânicos por migração, competição por nutrientes e indução de reações imunitárias intensas, incluindo eosinofilia e granulomas.
Em todos esses casos, a interação entre agente infeccioso e o sistema imunitário do hospedeiro determina o resultado clínico e a gravidade da doença. Vamos parar por aqui. A aula já está começando a ficar um pouco comprida, longa, né? Mas protozoários, fungos, eumintos, seria interessante a gente falar também numa parte separada e principalmente em casos de patologia veterinária, a gente pode entrar um pouco mais profundos em eumintos, já que eles são um dos principais patógenos microbianos que causam nos animais. Até a próxima, vamos para a próxima aula, amanhã, às 8 horas. Sigam, compartilhem, curtam, não esqueçam de curtir, me ajuda muito. Um abraço!